Nós vamos trabalhar com a questão organizada por Skinner, chamada reforço. Então vamos ao primeiro slide. Skinner classificou o reforço na relação dos indivíduos em dois princípios. Primeiro, o reforço positivo, que é todo estímulo cuja apresentação após uma resposta aumenta a probabilidade da sua ocorrência, isto é, a força da contingência, resposta e estímulo. Observe que nós temos aí ausência, contingência, nós temos alguns elementos que precisam ser trabalhados. Todo reforço positivo é um reforço agradável. Então, você me dá uma resposta que eu quero, eu te dou um afago, eu te dou um elogio, eu te dou um carinho, eu te dou um presente, enfim, né? Esse é chamado de um reforço positivo, né? Por que são contingências? Porque eles podem ser aleatórios ou não, né? Pode ser todo... No caso de Skinner, ele não era aleatório, porque ele estava fazendo isso em laboratório, né? No entanto, nós temos usado o reforço positivo com avaliação nas escolas. Isso é muito comum. Quando nós usamos, olha, você me dá um bom comportamento, você me respeita e eu te dou um ponto lá na avaliação, né? Tudo isso está lá baseado dentro dessas teorias, desses princípios de Skinner. Vamos ao reforço negativo. Ainda sobre o reforço positivo, quando atendemos aos desejos de uma criança que faz birra, estamos fortalecendo o seu comportamento de fazer birra, pelas consequências que gera. Por outro lado, o reforço negativo refere-se a todo estímulo aversivo que, quando retirado, aumenta a probabilidade de uma certa resposta. A retirada do estímulo aversivo, né, pelo uso de comprimidos, por exemplo, da dor de cabeça, aumenta o procedimento de tomar os comprimidos. Veja que o reforço negativo não é a punição. Então, um remédio para tirar uma ação negativa foi usada como reforço negativo. Veja que é muito diferente do que ser um ato punitivo, né? Então, o que o Skinner está querendo provar é que todo comportamento, independente dos seres humanos, independente, né, das suas questões de classe, das suas questões culturais, ele pode ser mudado, né? Aquilo que é inato, ele pode ser um comportamento que pode ser nato, né? Seja os comportamentos incondicionados, pode ser transformados em comportamentos condicionados, como ele fez lá com o ratinho, como o Pavlov fez com os cachorros, né? O que é um reforço primário? São estímulos relacionados às funções de sobrevivência, que têm importância biológica. Quais são eles? Comida, água, contato sexual, afetividade, entre outros, por estarem ligados às funções vitais. Um reforço primário é um reforço que, por si só, a natureza já nos dá, né? Evidentemente que os animais também têm que buscar alimento, mas quando ele nasce, normalmente o dono da matilha ou o dono da cria, né, ele entrega aos seus filhotes esse tipo de alimento no caso, né? Então, esse reforço primário é um reforço importante que conta e que, dependendo de quantas vezes ele saudavelmente ele receber, tanto mais saudável ele vai ser para receber outros reforços futuramente, que deixam de ser primários. O reforço secundário são aqueles estímulos condicionados aos primários, junto com os primários, como, por exemplo, um reforço secundário pode ser um dinheiro, né, que mesmo não diretamente de importância biológica para o indivíduo, é um meio de se conseguir alimentos e outras satisfações ligadas à sobrevivência. Muito bem, dentro de uma sala de aula, normalmente nós usamos muito essa questão do reforço secundário. O reforço secundário, ele vem sempre na sala de aula, quase que sempre vinculado à questão da chantagem, né? Se você não se comportar, eu vou mandar você para a sala da diretoria. Ou, se você não fizer o que eu mando, eu vou tirar uma nota da sua avaliação. E assim todos os Cs, né? E os outros, né? As outras consequências são colocadas no reforço secundário. Outros tipos de reforços também importantes
para Skinner. Reforço de razão. O que é um reforço de razão? Refere-se àquele reforço que ocorre em decorrência da emissão de um comportamento desejado. Existem dois tipos de reforços de razão. O de razão fixa, né, e o de razão intermitente, que eles chamam. De razão fixa, refere-se ao reforçamento do comportamento desejado, fixando-se previamente o número de vezes que o indivíduo deverá apresentar aquele comportamento para que receba o reforço. Elogiar, por exemplo, que é o reforço, o aluno a cada 3 notas boas, né, de acordo lá com esse autor. Esse é um programa de razão fixa. O programa de razão variável refere-se à aplicação do reforço sem o estabelecimento do número de comportamentos adequados que justifique a aplicação do reforço. Elogiar de vez em quando um bom comportamento de alguém de acordo, né, com o programa que foi estabelecido. Eu vejo, no caso de algumas escolas que eu acompanho, que que uma vez por semana eles têm avaliação. Portanto, esse é um reforço de razão fixa. Esse reforço de razão fixa tem a finalidade de que os alunos tenham já um comportamento X, de que eles já se organizem para determinadas avaliações. Então, eles têm uma regularidade nesse tempo de reforço. Né? Isso é um reforço de regulação fixa. Os invariáveis ou variáveis, né, eles têm já uma dinâmica diferenciada. Então, hoje eu faço a avaliação numa quarta-feira, mas a semana que vem eu posso fazer a avaliação na quinta e na sexta. Né? Esses são variáveis. Também tem um outro objetivo. No caso da teoria ambientalista, ele tem a seguinte justificativa. É preciso que o professor use com consciência esses tipos de reforços. Esses tipos de reforços podem dar certo a determinados comportamentos, especialmente comportamentos de alunos difíceis, de comportamentos de tendências à delinquência, comportamentos de turmas mais complicadas, né, de se organizar. Né? Nesse caso, esse tipo de reforçamento é um reforçamento que pode ser usado sem culpa, né? Sem entender que os alunos são robôs. Outro tipo de reforçamento de intervalo, caracteriza-se pelo fato do reforço não ser aplicado imediatamente após a emissão de uma resposta esperada, mas depois de um certo tempo arbitrado pelo experimentador ou por quem esteja condicionado alguém. E, finalmente, um reforço intervalo fixo. Refere-se à presença de reforços em intervalos previamente definidos e o tempo decorrido de uma produção, de uma resposta e aplicação do reforço ser sempre o mesmo. Se um estudante sabe que o professor dá provas de 8 em 8 dias, ele começará a estudar, provavelmente, às vésperas do 8º dia. Se vocês já assistiram alguns programas, vocês já assistiram alguns programas de TV, aquele Super Nanny, daquelas babás que entram nas casas, as casas estão empolvorosas, as crianças estão deixando os pais malucos, os pais não sabem o que fazer? Aquele tipo de programa organizado pelas babás tem um tipo de reforçamento, ora fixo, ora variável, ora invariável, ora em momentos inesperados, né? Pode observar, né, que eles lá estão jogando lá com figurinhas, com tempo de castigo na cadeira não sei do que, na cadeira do pensamento. Esse tipo de reforçamento é amplamente utilizado por psicologias até ótimas e saudáveis. Evidentemente que, a partir da década de 50, novos paradigmas, novas questões foram sendo colocadas na prática, na escola, que isso não foi visto como um problema, foi visto como uma coisa mal, uma atitude mal aplicada.